Fala, pessoal! Hoje a gente vai falar de um daqueles filmes que, olhando rapidamente para o título, você já pensa: tá, eu entendi. Patrulha Canina com dinossauros. O que poderia dar errado? Bom, praticamente tudo. E é justamente aí que está a graça de Patrulha Canina, uma aventura dino. O novo filme leva Chase, Sky, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma e companhia para uma aventura completamente diferente daquilo que normalmente esperamos da equipe. Em vez de simplesmente correr para mais um resgate em Adventure Bay, os filhotes acabam envolvidos em uma situação gigantesca, com uma ilha misteriosa, criaturas pré-históricas, um novo personagem chamado Rex, e para completar o pacote, um vulcão prestes a transformar tudo em um verdadeiro caos. O filme chegou aos cinemas em 2026 e tem aproximadamente 1 hora e 28 minutos de duração, com direção de Cal Brunker. E eu já quero começar falando uma coisa que para mim é importante: Patrulha Canina. Uma aventura. Dino não está tentando reinventar completamente a fórmula da franquia. E, sinceramente, eu nem acho que precisava. A força de Patrulha Canina sempre esteve naquela combinação simples de personagens fáceis de reconhecer, ação rápida, humor visual, trabalho em equipe e uma aventura que consegue prender principalmente o público infantil sem transformar tudo em uma experiência cansativa para os adultos que estão acompanhando. O interessante aqui é que os responsáveis perceberam uma coisa muito simples. Se existe uma maneira de deixar uma aventura da Patrulha Canina ainda mais chamativa para uma criança, provavelmente colocar dinossauros no meio é uma delas. E olha o tamanho da combinação. Cachorrinhos heróis mais dinossauros mais vulcão. É praticamente impossível olhar para essa ideia e não imaginar uma criança assistindo ao trailer e pensando: eu preciso ver isso. E o marketing realmente abraçou essa proposta. O próprio material oficial apresenta a aventura como uma missão gigantesca em uma ilha tropical escondida, onde a equipe encontra dinossauros e conhece Rex, um filhote que acabou ficando preso naquele ambiente durante anos. E uma coisa que eu gostei nessa premissa é que os dinossauros não aparecem simplesmente como decoração. Eles fazem parte do problema e também da responsabilidade da Patrulha Canina. Isso muda um pouco a escala da missão. Normalmente, quando a equipe recebe uma chamada, existe alguém específico para salvar, existe um problema localizado e cada filhote utiliza seu equipamento para resolver aquela situação. Aqui, a ameaça vai crescendo, a ilha inteira está em risco. A aventura começa quando uma tempestade misteriosa tira a equipe completamente da rota. E isso já coloca os personagens em uma situação interessante, porque eles não estão simplesmente chegando em um novo local para cumprir uma missão planejada. Eles estão perdidos. E quando uma equipe que normalmente conhece perfeitamente o ambiente em que trabalha é colocada em um lugar desconhecido, a dinâmica muda. É aí que entra Rex. Rex é provavelmente uma das adições mais importantes desse filme. Ele não está ali apenas para ser o cachorro novo que aparece para preencher espaço. A grande diferença é que Rex conhece aquele mundo. Ele conhece a ilha, conhece os dinossauros e sabe que aquele lugar possui perigos que os outros filhotes simplesmente não têm como compreender imediatamente. Isso cria uma relação interessante entre Rex e a Patrulha Canina, porque pela primeira vez são os heróis tradicionais que precisam aprender com alguém que conhece melhor o território. E eu gosto muito desse tipo de dinâmica porque evita aquela sensação de que os protagonistas sabem absolutamente tudo. Às vezes, quando uma franquia fica muito tempo com os mesmos personagens, existe o risco de eles parecerem capazes de resolver qualquer coisa. Você joga um problema novo na frente deles e eles imediatamente sabem o que fazer. Só que aqui existe um elemento diferente. Eles precisam entender o ambiente. E isso combina muito com a própria ideia dos dinossauros. Porque não estamos falando de animais comuns correndo por Adventure Bay. Estamos falando de criaturas gigantes, imprevisíveis e completamente fora da experiência cotidiana dos filhotes. Então existe uma oportunidade enorme para criar cenas de ação que tenham uma escala visual diferente. E falando em escala, é aqui que eu acho que o filme realmente encontra sua identidade. Porque vamos ser honestos,
Você pode fazer uma aventura infantil com dinossauros de várias maneiras. Pode ser uma coisa mais educativa, pode ser uma história engraçadinha, pode ser uma aventura de exploração. Mas Patrulha Canina, uma aventura dino, escolhe combinar isso com uma ameaça natural gigantesca, o vulcão. E quem provoca essa situação? Nosso velho conhecido prefeito Humdinger. Se você acompanha a franquia, já sabe exatamente que tipo de personagem ele é. Humdinger não precisa de uma motivação extremamente complicada. Ele é aquele personagem que olha para uma oportunidade e pensa primeiro em como pode ganhar alguma coisa com ela. E nesse caso, a exploração dos recursos naturais da ilha se transforma em um problema muito maior do que ele provavelmente imaginava. Essa é uma das coisas que eu acho engraçadas na construção do Humdinger. Ele entra em cena com aquele comportamento de "eu tenho um plano", mas existe sempre aquela sensação de que, em algum momento, esse plano vai explodir na cara dele. E aqui ele literalmente coloca a ilha inteira em perigo, ao explorar o território de maneira irresponsável. A mineração acaba desencadeando a erupção do vulcão, transformando uma aventura de descoberta em uma missão de emergência. E aí o filme ganha uma segunda camada, porque até determinado ponto você está assistindo a uma aventura envolvendo dinossauros. Só que quando o vulcão entra em cena, a história começa a falar também sobre consequências. Não precisa transformar o filme em uma aula sobre meio ambiente para transmitir uma mensagem simples. Quando alguém mexe em um ambiente sem pensar nas consequências, quem paga a conta pode ser todo mundo. E eu acho que esse tipo de mensagem funciona melhor quando está integrada à aventura, em vez de ser simplesmente explicada pelos personagens. O filme tem aproximadamente 88 minutos, o que também é uma escolha bastante adequada para esse tipo de produção. Não é uma experiência longa demais. E isso é importante porque a história trabalha com vários elementos: a tempestade, a ilha, os dinossauros, Rex, Humdinger, a mineração, o vulcão e os diferentes resgates. Se você esticasse isso demais, poderia começar a parecer repetitivo. Mas com esse tempo mais compacto, a proposta consegue manter aquela sensação de que sempre existe alguma coisa acontecendo. E essa velocidade é uma característica muito forte da franquia. Não espere uma aventura que passa 20 minutos contemplando a paisagem ou desenvolvendo filosofias profundas sobre a existência. Não é esse o objetivo. O filme quer ir de uma situação para outra, apresentar um problema, colocar os personagens em movimento e entregar uma nova complicação. E para uma produção voltada para crianças, isso faz sentido. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de observar nesses filmes é como cada personagem é utilizado. Porque quando você tem uma equipe grande, existe um perigo enorme. Alguns personagens acabam virando figurantes. Você coloca Chase, Marshall, Sky, Rubble, Rocky e Zuma na mesma aventura, mas no final, 3 deles fizeram alguma coisa realmente importante e os outros estavam ali apenas para aparecer. A graça de Patrulha Canina é justamente tentar evitar isso através das habilidades individuais. Chase tem seu papel de liderança e organização. Sky funciona muito bem quando a história precisa explorar o espaço aéreo. Marshall obviamente traz aquela mistura de coragem, energia e humor. Rubble tem sua força e suas ferramentas. Rocky é o personagem que transforma objetos e encontra soluções utilizando criatividade. Zuma completa a equipe quando a missão exige algo relacionado à água. E agora existe Rex, que adiciona uma habilidade diferente, conhecimento daquele ambiente pré-histórico. Para mim, essa é uma das melhores decisões da história, porque Rex não precisa competir com os outros personagens para ser interessante. Ele possui uma função própria. E eu acho que é justamente assim que um novo personagem deve ser introduzido em uma franquia já estabelecida. Ele precisa acrescentar alguma coisa que antes não existia. E falando do elenco, a versão original reúne vozes como Carter Young, McKenna Grace, Terry Crews, Jennifer Hudson e Jamela Jamil, entre outros. É um elenco que mostra também como a franquia continua tentando ampliar seu alcance para além do público que já conhece os personagens da série. McKenna Grace, por exemplo, está associada à voz de Sky na versão original, enquanto Carter Young interpreta Marshall e Terry Crews aparece como Alistair Stonewall. A Apple também lista Rain Janjua como Chase, Lucian Duncan Reed como Rubble, William Desrosiers como Rocky e Neelam Parthipan como Zuma.
E eu gosto de mencionar essas coisas porque, quando a gente fala de animação, às vezes parece que o personagem simplesmente existe. Mas existe um trabalho enorme de interpretação por trás dessas vozes. O ator precisa transmitir emoção, energia, humor e personalidade, sem depender da expressão facial de um ator em frente à câmera. É outro tipo de atuação. E Patrulha Canina depende muito disso. Agora vamos falar de uma coisa que eu acho impossível ignorar: a música. Esse tipo de filme precisa de uma trilha que acompanhe a energia visual. Você tem cenas de perseguição, momentos de perigo, descobertas, humor e principalmente sequências em que os personagens precisam parecer maiores do que realmente são. E quando você coloca dinossauros e um vulcão no mesmo filme, a música precisa ajudar a vender essa sensação de escala. O material promocional também destacou a música Bottle Up, dos Backstreet Boys, associada ao filme. E eu acho essa escolha curiosa, porque mostra que a produção não quer ficar presa apenas a uma identidade musical infantil. Existe uma tentativa de criar algo que também possa chamar a atenção dos pais e dos adultos que vão acompanhar as crianças. E isso é uma coisa que eu sempre respeito em animação familiar. Porque existe uma diferença entre fazer um filme exclusivamente para crianças e fazer um filme que crianças adoram e que os adultos conseguem assistir tranquilamente. Quando uma produção consegue atingir os dois públicos, ela ganha muito. E essa franquia já sabe fazer isso. Outra coisa que merece atenção é o fato de o filme continuar expandindo uma marca que já existe há bastante tempo. Patrulha Canina começou como uma série infantil e depois passou para o cinema com aventuras cada vez maiores. O primeiro filme já levou os personagens para uma escala cinematográfica, e agora a ideia é praticamente dizer: vocês acharam aquilo grande? Então esperem até ver dinossauros. É uma estratégia muito lógica, e sinceramente eu não vejo problema nenhum nisso. Às vezes existe uma crítica de que sequências simplesmente aumentam a escala sem aumentar a qualidade. E sim, isso pode acontecer. Mas em uma franquia como essa, aumentar a escala é parte da diversão. A pergunta é se os personagens continuam sendo o coração da história. E pelo conceito de uma aventura dino, eles continuam. Porque no fundo, o filme não é realmente sobre dinossauros. É sobre a patrulha canina sendo colocada em uma situação que exige cooperação. Os dinossauros são o elemento novo. O vulcão é a ameaça. A ilha é o cenário. Humdinger é o causador do problema. Rex é o novo aliado. Mas o coração continua sendo a equipe. E é aí que eu acho que o filme entende bem o público que está tentando alcançar. Você pode até saber exatamente como a história vai funcionar. Você pode olhar para o trailer e prever que Humdinger vai causar problemas, que os filhotes vão tentar resolver tudo, que alguma situação vai sair do controle e que no final o trabalho em equipe será fundamental. Mas, para esse tipo de filme, previsibilidade não significa necessariamente fracasso. O que importa é a execução. E quando eu penso em uma criança assistindo a isso no cinema, eu consigo imaginar exatamente a reação. Primeiro aparecem os filhotes. Depois aparece um dinossauro. A criança fica animada. Depois aparece um dinossauro maior. Mais animação. Aí o vulcão começa a entrar em erupção. Pronto, agora você tem uma sala inteira cheia de crianças olhando para a tela. É esse tipo de espetáculo simples que funciona. E talvez seja justamente por isso que eu não acho que Patrulha Canina, uma aventura dino, precise ser tratado como se estivesse tentando competir com uma animação adulta ou com um blockbuster de ação. Ele tem outra missão. Ele quer divertir. Quer apresentar uma aventura visualmente maior. Quer colocar personagens conhecidos em uma situação nova. E quer fazer isso sem abandonar aquilo que tornou a franquia popular. Agora, se você está pensando em levar uma criança para assistir, eu diria que a proposta é bastante clara. É uma aventura familiar, com classificação indicativa brasileira indicada como 6 anos em várias fontes de cinema. Existem momentos de perigo e violência fantasiosa, mas estamos muito longe de qualquer coisa realmente pesada. E isso é importante porque o vulcão poderia facilmente transformar a história em algo muito mais assustador. Mas a linguagem da franquia mantém tudo dentro daquele universo de aventura acessível, e esse equilíbrio é fundamental. Porque você quer que a criança sinta perigo, mas não quer que ela saia do cinema traumatizada. Você quer tensão, mas também quer humor. Quer ação, mas também quer personagens fofos.
quer dinossauros gigantes, mas ainda quer cachorrinhos usando equipamentos tecnológicos. É uma mistura completamente absurda quando você para pensar. E talvez seja justamente por isso que funciona. Porque vamos combinar. Um grupo de filhotes enfrentando uma erupção vulcânica em uma ilha habitada por dinossauros não é exatamente uma história que você encontra em qualquer esquina. E eu prefiro uma franquia assumir completamente sua própria loucura. Não precisa tentar parecer mais adulta. Não precisa fingir que é algo que não é. Se a proposta é entregar uma aventura divertida para famílias, então entregue isso com confiança. E Patrulha Canina, uma aventura dino, parece entender exatamente essa regra. No final das contas, o que eu mais gosto nessa proposta é que ela pega uma fórmula muito conhecida e troca o cenário sem destruir a identidade dos personagens. Eles continuam sendo quem são, só que agora precisam fazer aquilo que sabem fazer em um ambiente onde praticamente tudo é novo. E isso dá espaço para momentos engraçados, momentos de tensão e, principalmente, novos tipos de resgate. Porque dessa vez, não basta simplesmente chegar, resolver e ir embora. Existe uma ilha inteira dependendo deles. Existem criaturas que não podem simplesmente ser deixadas para trás. Existe um vulcão que não está interessado em nenhum plano da patrulha. E existe um Humdinger que, como sempre, provavelmente gostaria de poder voltar no tempo e pensar um pouquinho antes de fazer alguma coisa. Só que agora é tarde. A missão começou. Os dinossauros estão em perigo. O vulcão está acordando. E a Patrulha Canina vai precisar provar mais uma vez que, quando cada membro da equipe faz a sua parte, até uma situação completamente fora de controle pode ser enfrentada. E é exatamente por isso que, para mim, a melhor maneira de definir esse filme é simples. Não é apenas uma aventura com dinossauros. É uma aventura da Patrulha Canina usando os dinossauros para aumentar tudo aquilo que já conhecemos na franquia. Mais perigo, mais ação, mais criaturas gigantes, mais confusão. E claro, mais uma oportunidade para alguém dizer que a Patrulha Canina está pronta para o resgate. Só que dessa vez, o resgate é pré-histórico. E olha, se você já conhece a franquia, provavelmente sabe exatamente o que esperar. Mas se você ainda está em dúvida se essa aventura consegue justificar sua existência, aí está a parte interessante. A resposta depende muito mais do que você procura em um filme infantil. Se você quer complexidade narrativa, talvez essa não seja a prioridade. Mas se você quer uma aventura rápida, colorida, cheia de personagens conhecidos, dinossauros, humor e uma ameaça grande o suficiente para ocupar uma ilha inteira, então a proposta faz bastante sentido. E eu acho que é justamente aí que Patrulha Canina, uma aventura dino, encontra seu lugar. Não tentando ser algo que não é, mas sendo exatamente aquilo que promete. Uma aventura pré-histórica, barulhenta, colorida, divertida e cheia de cachorrinhos tentando salvar o dia. E, sinceramente, eu não sei vocês, mas quando alguém me diz Patrulha Canina contra dinossauros e vulcão, minha reação é: tá, agora eu quero ver como isso vai terminar. Agora vamos entrar em uma parte que eu acho ainda mais interessante. O que faz Patrulha Canina? Uma aventura dino funcionar como uma experiência de cinema, e não apenas como um episódio estendido da série. Porque existe uma diferença. Quando você coloca uma produção infantil na tela grande, você precisa dar ao público uma sensação de escala. E aqui, a escolha dos dinossauros resolve uma boa parte desse problema quase automaticamente. Você olha para uma criatura gigantesca, ocupando a tela inteira, e do lado dela, coloca aqueles filhotes pequenos, equipados e prontos para o resgate. Visualmente, o contraste já cria uma situação divertida. E eu vou confessar uma coisa. Eu gosto quando uma animação infantil não tem medo de brincar com o tamanho dos seus personagens. É uma coisa muito simples, mas funciona demais. O filhote pode ser minúsculo, mas a missão pode ser gigantesca. E isso é praticamente a essência da Patrulha Canina. Eles são pequenos, mas nunca parecem pequenos diante do problema. Só que desta vez existe uma diferença importante. O ambiente não foi feito para eles. Adventure Bay é o território que esses personagens conhecem. Eles sabem onde estão as ruas, conhecem as pessoas, sabem como os veículos funcionam naquele lugar e estão acostumados com as situações que aparecem. Na ilha,
tudo muda. A geografia é diferente, os perigos são diferentes, e até os animais que eles encontram são completamente fora do comum. E isso dá ao filme uma oportunidade que eu acho muito boa: mostrar os personagens reagindo ao desconhecido. Porque é muito fácil escrever um herói que sabe exatamente o que fazer. Mais interessante é quando o herói precisa parar, observar, errar, aprender e só então agir. E é aí que Rex ganha importância. Rex funciona quase como uma ponte entre os dois mundos. A Patrulha Canina traz tecnologia, organização e trabalho em equipe. Rex traz experiência daquele ambiente. E quando essas duas coisas se juntam, a equipe fica muito mais preparada para enfrentar o que está acontecendo. Eu particularmente gosto dessa ideia porque ela também reforça uma mensagem que a franquia trabalha bastante. Ninguém precisa saber fazer tudo sozinho. Você pode ser excelente em uma determinada área e ainda precisar da ajuda de outra pessoa. É uma mensagem simples? É. Mas simples não significa ruim. Na verdade, para um público infantil, às vezes é melhor uma mensagem simples apresentada através de uma situação divertida do que um discurso enorme explicando o que a criança deveria aprender. E Rex também acrescenta uma camada emocional à aventura. Afinal, ele não está conhecendo aquele ambiente agora. Ele tem uma relação muito mais profunda com a ilha. Para ele, aquele lugar não é apenas um cenário exótico onde a patrulha canina apareceu por acidente. É o mundo que ele conhece. Isso muda a maneira como ele encara os dinossauros. Para os outros filhotes, inicialmente eles podem parecer uma ameaça ou simplesmente uma descoberta incrível. Para Rex, são parte daquele ecossistema. Ele entende os comportamentos, sabe que certas criaturas precisam ser respeitadas e conhece melhor os riscos envolvidos. E eu acho que isso ajuda o filme a não transformar os dinossauros simplesmente em monstros. Isso é importante, porque uma coisa é colocar um dinossauro na tela e fazer ele perseguir os protagonistas. Outra é mostrar que essas criaturas também estão tentando sobreviver enquanto o ambiente ao redor delas está entrando em colapso. O vulcão não escolhe quem é herói e quem é vilão. A lava não olha para Chase e fala: "Esse é o protagonista, então vou desviar." Não funciona assim. E isso cria uma ameaça diferente das que a equipe costuma enfrentar. Quando Humdinger causa um problema, você pode tentar convencer Humdinger a parar. Pode capturá-lo, impedir seus planos ou fazer com que ele perceba que está errado. Mas você não consegue simplesmente conversar com um vulcão. E isso, para mim, é uma das melhores coisas da premissa. A natureza vira a grande força da história. Humdinger pode iniciar o desastre, mas depois o desastre passa a ser maior do que ele. E isso é até engraçado, porque você consegue imaginar o personagem entrando na ilha cheio de confiança, pensando nos recursos que poderá explorar, acreditando que está no controle de tudo. Aí o chão começa a tremer, a montanha começa a soltar fumaça, a lava aparece, e naquele momento provavelmente até o Humdinger pensa: talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Só que não existe botão de desfazer. Essa é uma característica interessante do personagem. Ele frequentemente age pensando no benefício imediato e ignora as consequências. E isso cria problemas que depois precisam ser resolvidos pela patrulha canina. Mas eu acho importante não transformar Humdinger em um vilão assustador. Ele pertence a um universo em que os conflitos precisam continuar acessíveis ao público infantil. Então, o humor continua sendo parte fundamental da maneira como ele é apresentado. E isso também ajuda o filme a equilibrar tensão e comédia. Porque se você passasse o filme inteiro mostrando lava, terremotos e dinossauros correndo desesperados, poderia ficar pesado para o público mais jovem. Então você precisa daquele momento em que Marshall faz alguma coisa atrapalhada, Rubble reage de uma maneira engraçada ou Humdinger acaba preso em uma situação criada pelas próprias decisões. Essa alternância é muito importante. Ação, humor, perigo, humor novamente, emoção e depois mais ação. Esse ritmo quase de montanha-russa combina perfeitamente com a franquia. E falando em Marshall, eu acho impossível ignorar como personagens assim funcionam em uma equipe. Marshall é aquele personagem que consegue trazer humor mesmo quando a situação está ficando séria. E isso pode parecer uma coisa pequena,
mas é uma ferramenta narrativa muito útil. Imagine uma cena em que a equipe está tentando atravessar uma área perigosa. Todo mundo está concentrado e existe uma criatura gigantesca por perto. Você coloca Marshall no meio da situação e, de repente, existe uma pequena quebra de tensão. Não significa que o perigo desapareceu, só significa que o público respira. E esse tipo de respiro é importante em filmes infantis. Sky, por outro lado, representa uma habilidade que se torna ainda mais útil em uma ilha. Quando você tem terrenos difíceis, áreas inacessíveis e obstáculos naturais, a capacidade de observar tudo de cima pode fazer uma diferença enorme. E aí existe Chase. Chase é provavelmente o personagem que mais naturalmente assume uma posição de liderança quando a equipe está diante de uma situação complicada. Ele precisa organizar os outros, avaliar os riscos e tomar decisões rápidas. Mas, novamente, o interessante é que Chase não pode simplesmente resolver tudo, e isso é bom. Porque se um personagem consegue resolver todas as situações sozinho, você não precisa de uma equipe. A Patrulha Canina funciona justamente porque cada integrante possui uma especialidade. É quase como montar um quebra-cabeça. Você tem uma peça para cada problema. E quando a situação é maior, você precisa de todas elas. Rocky é um excelente exemplo disso. A criatividade dele permite que objetos e equipamentos sejam utilizados de maneiras diferentes. E, em uma situação de emergência, improvisação pode ser tão importante quanto força. Rubble tem outra função. Ele é força bruta, construção e trabalho pesado. Em uma ilha com terreno instável, pedras, deslizamentos e estruturas improvisadas, isso é extremamente útil. Zuma traz uma habilidade que pode parecer menos importante em determinadas cenas, mas ganha valor sempre que água entra no jogo. E aí temos Sky no ar, Chase no comando, Marshall na área médica e de emergência, Rocky improvisando, Rubble construindo, Zuma atuando na água e Rex conhecendo o ambiente. Quando você olha para todos juntos, percebe que o filme possui uma estrutura muito clara. Cada personagem representa uma ferramenta diferente, e o mais legal é quando o filme coloca 2 ou 3 dessas habilidades juntas para resolver um único problema. Isso dá uma sensação de equipe de verdade. Não é apenas cada cachorro faz sua cena, é cada cachorro contribui para uma solução maior. E eu acho que isso também explica por que a franquia conseguiu sobreviver por tantos anos. Os personagens são fáceis de entender, mas não são completamente intercambiáveis. Cada um possui uma identidade visual, uma personalidade e uma função. Para crianças pequenas, isso facilita muito a identificação. Você pergunta, qual é o seu favorito? E provavelmente alguém vai responder Chase, outro vai dizer Sky, outro Marshall, outro Rubble. E isso é extremamente importante para uma franquia infantil, porque quando uma criança escolhe um personagem favorito, ela não está apenas escolhendo um personagem, ela está escolhendo uma pequena parte daquele universo. E o cinema aproveita isso. Você consegue perceber quando um filme sabe que seu público já chega à sala conhecendo os personagens. Não precisa gastar 15 minutos explicando quem é Chase. Não precisa apresentar Sky como se fosse uma personagem completamente nova. O filme pode simplesmente colocar os personagens em movimento. E isso economiza tempo. Tempo que pode ser usado para a aventura. E falando em aventura, a ilha é praticamente um personagem por si só. Eu gosto desse tipo de cenário porque ele permite que a história mude visualmente o tempo todo. Você pode ter uma floresta densa, depois uma área rochosa, depois uma região próxima ao vulcão, depois uma área cheia de dinossauros, depois uma parte ameaçada pela lava. Essa variedade impede que a animação pareça visualmente repetitiva. E em uma produção de aproximadamente 88 minutos, isso é muito importante. A equipe precisa estar sempre se deslocando. A aventura precisa parecer uma jornada. Você não quer sentir que os personagens estão presos em uma única localização, esperando o próximo acontecimento. E esse formato também permite diferentes tipos de resgate. Uma missão pode envolver um dinossauro preso, outra pode envolver um membro da equipe, outra pode ser simplesmente encontrar uma rota segura. Depois surge um novo obstáculo.
E quando você acha que a situação está controlada, o vulcão piora. Essa progressão é clássica, mas funciona. É aquela velha técnica de aumentar o problema gradualmente. Primeiro temos a tempestade, depois a ilha, depois os dinossauros, depois Humdinger, depois a mineração, depois o vulcão. E, quando você percebe, aquilo que começou como uma viagem que deu errado virou uma emergência em escala gigantesca. Isso é exatamente o tipo de escalada que uma aventura infantil precisa. Você começa pequeno, termina enorme. E existe outra coisa que eu quero destacar. O filme não depende apenas do fato de os dinossauros serem populares. Ele usa os dinossauros para criar situações que os personagens normais da franquia não enfrentariam em Adventure Bay. E isso é uma diferença enorme, porque seria muito fácil pegar um episódio tradicional, colocar dois dinossauros no fundo e chamar de Aventura Dino. Aqui, pelo menos na proposta, o ambiente muda a própria lógica da missão, e isso dá ao filme uma justificativa melhor para existir. Agora, falando sobre a produção, Patrulha Canina, Uma Aventura Dino é associado a Spin Master Entertainment e Nickelodeon Movies, dentro do universo cinematográfico da franquia. A produção continua aquela estética de animação digital colorida e extremamente limpa, que já é característica dos filmes da Patrulha Canina. E aqui eu quero fazer uma observação pessoal. Eu acho que esse estilo de animação funciona melhor quando não tenta parecer hiperrealista. Porque imagine um filme da Patrulha Canina com dinossauros extremamente realistas, textura de pele super detalhada, iluminação sombria e uma atmosfera de terror. Não combinaria. A estética precisa continuar acessível. Os dinossauros podem ser grandes e impressionantes, mas ainda precisam parecer parte daquele universo. E essa é uma linha muito importante. Você quer que a criança olhe para o dinossauro e pense: "Uau! Não, isso é assustador demais." O design dos personagens também precisa manter aquela aparência reconhecível. Isso é parte da marca. Quando Chase aparece, você sabe que é Chase. Quando Sky aparece, você sabe que é Sky. Quando Marshall aparece, não existe dúvida. E em franquias infantis, isso vale ouro, porque reconhecimento imediato significa conexão imediata. A trilha sonora também precisa acompanhar esse estilo. Eu particularmente gosto quando uma aventura infantil utiliza música para fazer uma cena parecer maior, sem deixar a coisa excessivamente dramática. Uma perseguição pode ganhar uma batida mais acelerada. Uma descoberta pode receber uma música mais aventureira. Um momento emocional pode desacelerar. É quase como manipular a velocidade emocional do público. E isso conversa diretamente com o ritmo da edição. Você não quer cenas de ação muito longas. Corta, muda o ângulo, mostra o perigo, mostra a reação, volta para os heróis. Novo problema. Corta novamente. Esse ritmo visual mantém a atenção. E para crianças, isso é especialmente importante, porque uma aventura infantil não pode passar muito tempo sem entregar alguma coisa visualmente interessante. Agora, uma das coisas que eu acho mais interessantes é como o filme utiliza o conceito de resgate em uma escala muito maior. A Patrulha Canina sempre foi construída em torno da ideia de ajudar. Mas aqui ajudar não significa apenas salvar uma pessoa de uma situação complicada. Eles precisam pensar nos animais, precisam pensar no ambiente, precisam pensar em Rex, precisam pensar uns nos outros e precisam lidar com uma ameaça que não pode simplesmente ser parada com uma ferramenta. Essa mudança faz a equipe parecer mais madura sem precisar envelhecer os personagens. Eles continuam sendo filhotes, mas a responsabilidade é maior. E essa é uma diferença que pode funcionar muito bem para uma continuação cinematográfica, porque os personagens podem permanecer iguais enquanto as situações ficam maiores. É como colocar uma criança em um desafio maior, sem transformar essa criança em adulto. E eu acho que isso é exatamente o que a franquia precisa fazer para continuar interessante.
Você não precisa mudar quem eles são, você precisa mudar aquilo que eles enfrentam. E desta vez, eles enfrentam uma das situações mais visualmente absurdas possíveis: dinossauros, vulcão, tempestade, ilha desconhecida, Humdinger, Rex. É muita coisa. Mas, estranhamente, tudo parece pertencer ao mesmo filme. E isso acontece porque todos esses elementos servem ao mesmo objetivo: colocar a equipe em uma situação em que trabalho conjunto é indispensável. E quando a história chega a esse ponto, a mensagem fica muito clara. Não importa o tamanho do problema, não importa se você é pequeno, não importa se você está em território desconhecido. Você pode fazer diferença quando trabalha com outras pessoas. Essa é uma mensagem que a Patrulha Canina repete bastante, mas que continua sendo apropriada para o público. E eu acho que existe algo reconfortante nisso. Você assiste sabendo que, quando as coisas ficam realmente complicadas, esses personagens vão tentar ajudar. Eles podem errar, podem ficar assustados, podem entrar em situações absurdas, mas eles não abandonam a missão. E isso talvez seja o que torna esses personagens tão fáceis de gostar. Não é porque eles são perfeitos, é porque eles continuam tentando. E honestamente, às vezes é exatamente isso que uma boa aventura precisa entregar. Não uma história extremamente complicada, não dezenas de reviravoltas. Só personagens que você gosta enfrentando uma situação enorme e tentando fazer a coisa certa. E quando você acrescenta dinossauros no meio disso, bom, fica difícil não prestar atenção, porque uma coisa eu posso garantir: essa não é uma missão comum da Patrulha Canina. É uma daquelas situações em que você olha para a tela e pensa: como é que esses cachorros vão resolver isso? E é justamente essa pergunta que mantém a aventura andando. Agora eu quero entrar em uma parte que para mim é fundamental quando a gente analisa qualquer filme: os personagens. Porque uma coisa é ter uma ideia divertida, Patrulha Canina contra dinossauros, e outra completamente diferente é fazer a gente se importar com quem está dentro dessa aventura. E felizmente, essa franquia já chega com uma vantagem enorme. A gente não precisa ser apresentado novamente à equipe. Chase, Sky, Marshall, Rubble, Rocky e Zuma já carregam uma identidade muito forte. Então o filme pode gastar seu tempo mostrando esses personagens enfrentando situações novas, em vez de ficar explicando quem eles são. E eu acho que isso funciona especialmente bem para o cinema. Quando você já conhece uma equipe, existe uma sensação quase de reencontro. É como quando você encontra um grupo de amigos depois de algum tempo. Você não precisa perguntar quem é quem. Você simplesmente entra na conversa. E aqui a conversa começa com uma tempestade, uma viagem que dá errado e uma ilha que definitivamente não estava no roteiro. E é aí que eu gosto da maneira como o filme usa Chase. Chase é aquele personagem que naturalmente assume responsabilidade. Quando alguma coisa dá errado, ele não é exatamente o tipo de cachorro que vai sentar e esperar alguém resolver. Ele pensa em uma estratégia, tenta organizar a equipe e começa a procurar uma solução. Só que existe um detalhe importante nessa aventura: ele está fora do território conhecido. Isso significa que, por mais experiente que Chase seja, existe uma coisa que ele não conhece: a ilha. E isso é importante porque liderança não significa saber tudo. Na verdade, uma das melhores características de um líder é saber reconhecer quando outra pessoa possui uma informação que você não tem. E é aí que Rex entra novamente na história. Rex não substitui Chase, e Chase não substitui Rex. Eles possuem conhecimentos diferentes. Chase entende como coordenar a patrulha. Rex entende aquele ambiente. E quando os dois começam a trabalhar juntos, a equipe ganha uma combinação muito mais completa. Eu gosto muito dessa ideia, porque ela evita aquela velha situação de chegou um personagem novo e agora ele é melhor do que todo mundo. Rex não precisa ser melhor do que Chase. Ele só precisa ser bom em algo que Chase não conhece. Isso é muito mais interessante.
e também cria espaço para pequenas diferenças de personalidade. Chase pode querer agir rapidamente porque está preocupado com a equipe. Rex pode dizer que determinada rota é perigosa porque já conhece aquele lugar. Um pode querer avançar, enquanto o outro recomenda cautela. E essas pequenas diferenças são o que tornam uma equipe mais humana, mesmo quando estamos falando de cachorros animados. Porque, no fim das contas, equipes reais também funcionam assim. Você reúne pessoas com experiências diferentes. Algumas querem agir, outras querem observar. Algumas são mais cautelosas, outras são mais impulsivas. E quando existe confiança, essas diferenças deixam de ser um problema e passam a ser uma vantagem. Agora vamos falar de Sky. Sky é um daqueles personagens que praticamente nasceu para uma aventura em um cenário gigantesco. Quando você tem uma ilha cheia de montanhas, florestas, áreas de difícil acesso e uma ameaça vulcânica, ter alguém capaz de voar significa ter olhos onde os outros não conseguem chegar. E visualmente isso também é ótimo, porque você pode mostrar a ilha de cima, e isso dá ao público uma noção da escala. Você consegue ver a floresta, você consegue ver o vulcão, você consegue ver os caminhos. E depois corta para os filhotes lá embaixo, parecendo pequenos diante daquele ambiente enorme. Esse tipo de contraste funciona muito bem em animação. E Sky também tem aquela personalidade que combina com cenas de ação. Ela é corajosa, determinada e não precisa esperar que alguém diga que ela é capaz. Ela simplesmente vai. Eu acho que isso é uma das características que tornam os personagens da franquia tão acessíveis para crianças. Eles não ficam presos em uma personalidade excessivamente complexa. Cada personagem tem características fáceis de reconhecer, e isso não é uma crítica, é uma escolha. Uma criança pequena precisa conseguir identificar rapidamente o comportamento do personagem. Quem lidera, quem voa, quem constrói, quem recicla, quem trabalha na água, quem traz o humor, quem cuida das emergências. Essa clareza é parte do sucesso da franquia. Marshall, por exemplo, é praticamente uma máquina de criar situações engraçadas. E eu não consigo imaginar um filme da Patrulha Canina passando por uma aventura com dinossauros e vulcões sem colocar Marshall em algum momento completamente atrapalhado. É quase obrigatório. Mas o que eu gosto é que Marshall não é apenas alívio cômico. Ele também representa uma coisa importante: coragem, apesar do medo. Ele pode ser desajeitado, pode cometer erros, pode entrar em situações engraçadas, mas quando alguém precisa de ajuda, ele vai. E isso é uma mensagem muito melhor do que simplesmente apresentar um personagem que nunca sente medo. Coragem não é nunca ficar assustado. Coragem é continuar tentando mesmo quando você está assustado. E eu acho que crianças conseguem entender isso. Agora, vamos para Rubble. Rubble é praticamente o personagem perfeito para um ambiente em que o terreno está desmoronando, rochas estão caindo e estruturas precisam ser construídas rapidamente. Ele é forte, ele é energético, e existe uma certa satisfação em vê-lo usando seus equipamentos para transformar uma situação caótica em alguma coisa organizada. Eu sempre achei interessante como a Patrulha Canina transforma profissões e habilidades em personagens. Você pega uma criança e diz: "Este aqui é o cachorro da construção." A criança entende. Esse aqui trabalha com água, entende. Esse aqui é o policial, entende. É uma maneira muito simples de apresentar diferentes funções sociais através de personagens que são extremamente carismáticos. E nesse filme, essas habilidades deixam de ser apenas conceitos. Elas são ferramentas necessárias para sobreviver à ilha. Imagine uma passagem bloqueada por pedras. Quem você chama? Rubble. Uma área precisa ser reconstruída rapidamente? Rubble. Uma estrutura precisa ser criada para permitir que os outros passem? Rubble. E aí entra Rocky. Rocky talvez seja um dos personagens que mais combina com a ideia de improvisação. E isso é particularmente útil quando você coloca uma equipe em um ambiente em que não existe uma loja de ferramentas esperando na próxima esquina. Você tem o que trouxe, você encontra o que está disponível e precisa pensar.
Esse tipo de criatividade é uma habilidade que, na minha opinião, merece muito mais destaque, porque não é simplesmente usar uma máquina. É descobrir como resolver um problema com recursos limitados. E eu acho que isso também dá ao personagem algumas das soluções mais divertidas. A Patrulha Canina tem uma tecnologia incrível, claro, mas a tecnologia não significa nada se você não souber como utilizá-la. E quando o plano original falha, improvisar pode ser a única saída. Zuma também ganha importância quando a equipe precisa lidar com ambientes aquáticos. E isso pode parecer um detalhe pequeno, mas em uma ilha é uma habilidade essencial. Você pode ter rios, lagos, áreas inundadas. E dependendo do desastre, a água pode se tornar tanto uma rota de fuga quanto um obstáculo. Então, novamente, a equipe não é formada por personagens aleatórios. Existe uma razão para cada um estar ali. E isso me leva a uma coisa que eu considero importante na construção de filmes infantis. Cada personagem precisa ter momentos em que sua presença é justificada. Não adianta colocar 6 personagens apenas para que apareçam no pôster. Você precisa dar alguma coisa para eles fazerem. E a estrutura da Patrulha Canina facilita isso. Cada crise pode exigir uma habilidade diferente. Isso também permite que o filme mantenha o ritmo. Uma cena pode ser aérea, depois terrestre, depois aquática, depois uma situação envolvendo construção, depois uma emergência médica. E quando você combina essas áreas, o filme não parece estar repetindo exatamente a mesma cena. Isso é especialmente importante, porque a estrutura de uma aventura infantil pode facilmente cair na repetição. Problema aparece. Equipe chega. Usa equipamento. Problema resolvido. Próximo problema. Se for sempre assim, o público começa a perceber a fórmula. Então, você precisa variar as situações. E é aí que os dinossauros podem ser muito úteis. Por que um dinossauro não se comporta como uma pessoa presa em um veículo? Você não pode simplesmente dizer, fique parado enquanto eu te salvo. Você precisa entender o animal, precisa prever seu movimento, precisa pensar em segurança e, em alguns casos, precisa salvar o animal sem assustá-lo ainda mais. Isso transforma o resgate em algo mais interessante, porque o objetivo não é derrotar o dinossauro, é protegê-lo, e essa diferença é enorme. Quando uma criatura gigante aparece, o instinto de uma história tradicional de ação seria tratá-la como inimigo. Aqui, o filme pode brincar com a ideia oposta. O gigante precisa de ajuda, e os pequenos são os responsáveis por salvá-lo. Essa inversão é divertida. Um filhote olhando para um dinossauro enorme e pensando, eu vou salvar você. É exatamente o tipo de situação que só uma animação consegue vender sem parecer absurda demais. E falando em dinossauros, uma das coisas mais importantes é que eles precisam parecer diferentes entre si. Não adianta colocar 10 criaturas que parecem cópias umas das outras. O público precisa perceber variedade, tamanho, comportamento, movimento, som e, principalmente, personalidade visual. Mesmo que os dinossauros não tenham diálogos, eles podem transmitir emoções. Um pode parecer curioso, outro assustado, outro agressivo, outro protetor, outro simplesmente perdido em meio ao desastre. Isso permite que o filme conte parte da história visualmente, e isso é algo que a animação faz muito bem. Você não precisa explicar tudo. Às vezes, basta uma criatura olhar para trás, ouvir um barulho e começar a correr. O público entende imediatamente. Alguma coisa está vindo. E então você corta para a Patrulha Canina. Ação. É uma linguagem muito direta, e eu acho que isso combina com o ritmo da franquia. Agora, vamos voltar para o grande problema, o vulcão. Eu gosto dessa escolha porque é uma ameaça que naturalmente cresce. Você não começa necessariamente no máximo. Primeiro, existem pequenos sinais. O ambiente muda, o chão treme, a fumaça aparece. Alguma coisa parece errada. E então, aos poucos, a situação fica impossível de ignorar. Esse tipo de escalada é muito eficiente porque permite que o público perceba o perigo aumentando. Se o vulcão estivesse explodindo desde os primeiros minutos, você perderia espaço para construir tensão.
Mas quando você mostra pequenos sinais antes da grande erupção, existe uma sensação de expectativa. Você sabe que alguma coisa vai acontecer, só não sabe exatamente quando. E isso funciona muito bem em uma aventura infantil, porque você não precisa criar suspense psicológico, basta criar expectativa. E o vulcão também transforma o ambiente. Uma floresta que parecia bonita pode rapidamente virar uma área perigosa. Um caminho seguro pode ser bloqueado. Um rio pode mudar. Uma região inteira pode se tornar inacessível. E isso obriga os personagens a improvisar. Novamente temos Rocky, temos Rubble, temos Sky, temos Chase. Todos precisam contribuir. E isso é muito mais interessante do que simplesmente colocar um botão mágico que resolve tudo. Agora, existe também a questão de Humdinger. Eu acho que o personagem funciona melhor quando ele não é tratado como um vilão extremamente inteligente. Ele não precisa ser. A graça está justamente no fato de que suas ambições normalmente são maiores do que sua capacidade de prever consequências. Ele vê a oportunidade, ele pensa no benefício, e depois o desastre acontece. É quase uma fórmula. Mas é uma fórmula que o público já conhece, e justamente por isso, consegue antecipar com humor. Você vê Humdinger mexendo em alguma coisa e já pensa, não faça isso, e ele faz. Aí acontece alguma coisa, e você pensa, eu avisei. É um tipo de humor simples, mas muito eficiente para crianças. E existe uma ironia interessante. Humdinger quer controlar a ilha. Mas o vulcão deixa muito claro que ninguém está no controle. Não importa quanto dinheiro você tenha. Não importa quantos equipamentos tenha. Não importa quantos planos faça. Quando a natureza começa a agir, tudo pode mudar em questão de segundos. E essa é provavelmente uma das mensagens mais maduras escondidas dentro de uma história bastante infantil. As ações têm consequências, e às vezes essas consequências afetam pessoas e animais que não tiveram absolutamente nada a ver com a decisão original. Isso é importante, porque Humdinger não coloca apenas a própria vida em risco, ele coloca a ilha inteira em risco, e é por isso que a patrulha canina precisa agir, não porque eles querem impedir Humdinger de ganhar alguma coisa, mas porque precisam impedir que outras criaturas sofram as consequências das decisões dele. E isso coloca a equipe em uma posição moral muito clara. Eles não estão procurando vingança. Não estão tentando provar que são melhores. Eles estão tentando proteger. Essa é a essência da Patrulha Canina. E, sinceramente, acho que é uma das razões pelas quais a franquia consegue continuar funcionando. A mensagem é simples o suficiente para uma criança entender, mas não tão simplista que um adulto não consiga reconhecer seu valor. Agora, uma coisa que também merece atenção é o humor. Eu acho que uma animação como essa precisa saber quando fazer uma piada e quando deixar a cena respirar. Se todo segundo tiver uma piada, nenhuma piada funciona. Você precisa de contraste. Imagine uma cena com o vulcão tremendo. Os personagens percebem que a situação ficou séria. O público sente o perigo. E então vem um pequeno momento engraçado. Isso funciona. Mas se você colocasse uma piada gigante exatamente no momento em que um dinossauro está prestes a cair em uma área perigosa, poderia destruir a emoção. Então o timing é tudo. E é aí que uma boa edição faz diferença. Não é apenas sobre o que está na tela, é sobre quando você mostra. Quanto tempo segura? Quando corta? Quando coloca música? Quando tira a música? Quando deixa apenas os sons do ambiente. Essas pequenas decisões podem transformar uma cena simples em uma cena muito mais emocionante. E eu gosto quando filmes infantis respeitam o público dessa maneira. Criança percebe ritmo, criança percebe tensão, criança percebe quando uma cena é engraçada. Não precisa simplificar tudo. Você pode confiar na capacidade dela de acompanhar uma aventura. E isso me leva novamente à trilha sonora. Quando uma produção trabalha com uma ilha pré-histórica, existe uma oportunidade enorme para utilizar sons e música para criar identidade. Você pode ter sons da floresta, sons dos dinossauros, o rugido do vulcão, o som de pedras se movendo, o barulho da lava, e depois uma trilha musical entrando por cima. Esse conjunto pode fazer o ambiente parecer muito mais vivo, porque uma ilha com dinossauros não pode parecer silenciosa demais. Ela precisa parecer habitada.
E isso é uma coisa que muitas vezes passa despercebida quando assistimos a uma animação. A gente olha para a imagem e pensa, que bonito. Mas por trás daquela imagem existe um trabalho enorme de som. Cada movimento precisa ter algum tipo de peso. Um dinossauro andando precisa soar diferente de um cachorro correndo. Uma rocha caindo precisa ter impacto. Um veículo acelerando precisa parecer poderoso. A lava precisa parecer ameaçadora. E tudo isso ajuda a criar a sensação de que aquele mundo existe. Outra coisa interessante é que a aventura permite que a equipe seja colocada em situações em que os veículos e equipamentos tradicionais ganham uma função diferente. Isso é importante porque os equipamentos são parte da identidade da franquia. A criança não quer apenas ver Chase, ela quer ver Chase usando seu equipamento, quer ver Sky voando, quer ver Rubble trabalhando, quer ver Rocky inventando alguma coisa. Esses elementos fazem parte do prazer de assistir. É quase como ver um personagem de super-herói usando seus poderes. Só que aqui os poderes são ferramentas e habilidades. E existe uma satisfação enorme quando você percebe que a ferramenta certa chegou exatamente no momento certo. Isso cria uma estrutura de recompensa. O problema aparece. Você sabe que determinado personagem possui a habilidade necessária. Agora, você quer ver como ele vai usá-la. E quando funciona, existe aquela sensação de "eu sabia". É simples, mas funciona. E para mim, esse é um dos maiores pontos positivos de uma franquia desse tipo. Ela entende seu público, não tenta esconder sua fórmula. Ela utiliza a fórmula de maneira consciente. E uma aventura. Dino tem uma vantagem adicional. O cenário permite que essa fórmula seja apresentada de uma maneira diferente. Em vez de uma cidade familiar, temos uma ilha. Em vez de problemas cotidianos, temos dinossauros. Em vez de uma emergência comum, temos uma erupção vulcânica. Mas a lógica continua a mesma. Alguém precisa de ajuda. A patrulha recebe o chamado. A equipe se organiza. Cada membro faz sua parte. E eles tentam salvar o dia. É familiar. E justamente por ser familiar, também é confortável. E eu acho que isso é algo que às vezes esquecemos quando criticamos filmes infantis. Nem todo filme precisa surpreender você com uma reviravolta que muda completamente a história. Às vezes você quer simplesmente sentar, assistir e se divertir. E se você estiver assistindo com uma criança, talvez essa criança esteja vendo seus personagens favoritos enfrentarem algo completamente novo. Para ela, isso pode ser muito mais importante do que qualquer reviravolta. E é nesse ponto que eu vejo o valor de Rex. Porque enquanto Chase, Sky, Marshall, Rubble, Rocky e Zuma representam aquilo que já conhecemos, Rex representa a novidade. Ele é a porta de entrada para esse mundo. Ele conhece os dinossauros. Ele entende a ilha. E, ao mesmo tempo, precisa aprender a confiar na patrulha canina. Isso cria uma espécie de troca. A patrulha aprende com Rex. Rex aprende com a patrulha. E, no final, eles deixam de ser simplesmente estranhos presos na mesma situação. Viraram equipe. E isso é exatamente o tipo de arco que funciona em uma aventura familiar. Não precisa ser extremamente complexo, só precisa fazer sentido. Você começa com personagens que não se conhecem. Coloca todos diante de um problema, força-os a cooperar, e depois de várias dificuldades, eles passam a confiar uns nos outros. É uma estrutura clássica, mas clássicos existem por algum motivo, porque funcionam, e, sinceramente, eu prefiro um filme infantil que execute bem uma estrutura conhecida do que um filme que tente ser extremamente diferente e acabe esquecendo de ser divertido. E Patrulha Canina, uma aventura. Dino parece saber exatamente onde está a sua força. Ele não depende apenas do nome da franquia. Ele usa a franquia como base e coloca os personagens em um cenário que permite ampliar a aventura. E quanto mais o vulcão se torna perigoso, mais importante fica a união da equipe. Nesse momento, a ideia de "nenhum filhote fica para trás" deixa de ser apenas uma frase bonita. Ela vira uma necessidade, porque não é apenas sobre salvar o mundo, é sobre garantir que todos consigam sair dali juntos. E essa talvez seja uma das mensagens mais bonitas que o filme pode entregar.
Ser herói não significa ser o personagem que faz a coisa mais impressionante. Às vezes significa voltar para buscar alguém. Às vezes significa admitir que você precisa de ajuda. Às vezes significa usar uma habilidade pequena para resolver uma parte pequena do problema. Mas quando todas essas pequenas ações se juntam, o resultado pode ser enorme. E é por isso que, mesmo com dinossauros gigantes e um vulcão destruindo uma ilha, o filme continua sendo uma história sobre trabalho em equipe. No fim, os dinossauros podem ser maiores, o vulcão pode ser mais poderoso, a ilha pode ser mais perigosa, mas a ideia continua sendo a mesma. Cada membro da equipe importa, e quando você tem personagens que realmente dependem uns dos outros, a aventura fica muito mais divertida de acompanhar. Porque agora não queremos apenas saber se eles vão vencer, queremos saber como cada um vai contribuir para isso. E essa é uma diferença pequena na aparência, mas enorme na experiência. Você deixa de assistir apenas a uma sequência de resgates. Você começa a assistir a uma equipe tentando descobrir como trabalhar junta em um mundo que nenhum deles conhece completamente. E para mim, é aí que Patrulha Canina, uma aventura dino, encontra sua melhor ideia. Não é o tamanho do dinossauro, não é o tamanho do vulcão, é o tamanho do desafio que você coloca diante de personagens pequenos e faz com que eles encontrem uma maneira de enfrentá-lo juntos. E agora eu quero falar de uma coisa que, para mim, separa uma animação simplesmente divertida de uma animação que realmente consegue ficar na memória: a emoção. Porque é muito fácil olhar para Patrulha Canina, uma aventura dino, e pensar apenas nos dinossauros, no vulcão, nos veículos e nas cenas de ação. Só que por trás de tudo isso, existe uma história sobre personagens que precisam confiar uns nos outros em uma situação que está ficando cada vez mais perigosa. E é justamente quando a aventura deixa de ser apenas "olha um dinossauro" e começa a colocar os personagens em risco que eu acho que o filme ganha um pouco mais de peso. Não estou dizendo que estamos diante de um drama profundo, não é isso. Continua sendo uma animação familiar, mas até uma história infantil precisa de momentos em que o público realmente acredite que alguma coisa pode dar errado, e um vulcão é perfeito para isso. Porque um vilão tradicional pode ser derrotado. Você captura o vilão, destrói o equipamento, impede o plano. Acabou, mas um vulcão? Você não prende um vulcão. Você não coloca algemas em um vulcão. Você não conversa com ele. Você precisa reagir. E essa diferença muda completamente a maneira como os heróis trabalham. A Patrulha Canina não está simplesmente tentando impedir alguém de fazer alguma coisa. Eles estão tentando minimizar os efeitos de uma força natural que já começou a se manifestar. E isso aumenta a sensação de urgência. Cada minuto importa. Cada decisão pode afetar outra área da ilha. E, principalmente, cada erro pode colocar alguém em perigo. É aí que eu acho que o filme consegue criar uma tensão interessante sem precisar ficar sombrio. Você pode imaginar os filhotes chegando a uma área onde tudo parece relativamente seguro. Eles começam a organizar o resgate. De repente, o chão treme, uma pedra cai, o caminho desaparece, um grupo de dinossauros começa a correr, e pronto, o plano mudou. Essa imprevisibilidade é uma das melhores coisas que um filme de aventura pode ter. Porque você não quer que os personagens simplesmente sigam um plano perfeito do começo ao fim. Você quer obstáculos. Quer momentos em que eles precisam pensar rápido. Quer situações em que alguém diga, basicamente, "isso não estava no plano." E a resposta da Patrulha Canina precisa ser, "então vamos fazer outro plano." Essa capacidade de adaptação é muito importante, e eu acho que ela combina especialmente com Rocky. Rocky representa aquele personagem que não fica preso à ideia de que existe apenas uma maneira de resolver um problema. Se uma ferramenta não funciona, ele tenta outra. Se um equipamento não serve, ele adapta. Se uma rota está bloqueada, ele procura uma alternativa. Esse tipo de personagem é muito útil em uma aventura que constantemente muda as regras. E Rubble complementa isso com força e construção. Você tem uma equipe que não está simplesmente lutando contra alguma coisa. Eles estão construindo soluções. E isso é uma diferença importante. Em muitos filmes de ação, os heróis resolvem tudo destruindo obstáculos.
Aqui, muitas vezes, eles precisam construir pontes, abrir caminhos, criar rotas e proteger áreas. É uma forma muito mais positiva de heroísmo. Em vez de perguntar como podemos derrotar isso, a pergunta é como podemos ajudar. E essa é praticamente a filosofia da Patrulha Canina. Agora, se existe alguém que eu acho que pode carregar alguns dos momentos mais interessantes dessa aventura, é Rex. Porque Rex possui algo que os outros não têm, uma conexão direta com o ambiente. Ele não é apenas um personagem que conhece informações sobre dinossauros, ele conhece aquele mundo por experiência. E isso cria uma relação muito interessante com a equipe. Imagine você passar anos aprendendo a sobreviver em um lugar e, de repente, chegar um grupo de heróis que possui tecnologia incrível, mas não sabe nem por onde começar. É natural existir algum choque. Rex pode olhar para eles e pensar: vocês não sabem onde estão se metendo, enquanto os outros podem pensar: nós já enfrentamos situações perigosas antes. E os dois lados têm razão. A Patrulha Canina é extremamente preparada, mas aquele ambiente possui regras próprias, e Rex sabe disso. Então o filme consegue criar uma situação em que os personagens precisam abandonar um pouco o orgulho e ouvir uns aos outros. Eu gosto disso, porque confiança não aparece magicamente. Ela é construída através de ações. Você ajuda alguém, essa pessoa percebe que pode confiar em você. Depois ela ajuda você, e pouco a pouco surge uma parceria. E quando chega o momento mais perigoso, essa confiança passa a ser fundamental. Esse tipo de arco funciona muito bem para crianças, porque ensina uma coisa extremamente simples. Você não precisa conhecer alguém há anos para trabalhar junto com essa pessoa. Às vezes, uma situação difícil faz duas pessoas perceberem que possuem muito mais em comum do que imaginavam. E isso também vale para a relação de Rex com os dinossauros. Uma coisa que eu espero de uma história como essa é que os animais sejam tratados como seres que precisam de proteção, e não apenas como elementos de ação, porque é muito fácil fazer um dinossauro aparecer e imediatamente transformar a criatura em ameaça. Mas se você mostra que ele está assustado porque o ambiente está sendo destruído, a situação muda. Agora existe uma razão para o comportamento daquele animal. Ele não está necessariamente atacando porque é mau. Ele pode estar tentando escapar. E isso ajuda o público a entender que, durante um desastre, os animais também sofrem. Esse é um ponto que eu considero especialmente positivo. Porque a criança pode terminar o filme não apenas pensando dinossauros são legais, mas também entendendo que animais e ambientes precisam ser protegidos. E essa mensagem funciona ainda melhor porque não é apresentada como uma palestra. Ela está dentro da aventura. A mineração de Humdinger causa alterações no ambiente. O vulcão entra em erupção. Os dinossauros precisam fugir. A patrulha canina precisa ajudá-los. A criança vê a consequência. Não precisa de um personagem dizendo durante 5 minutos: crianças, devemos cuidar da natureza. A história mostra. E para mim, isso é muito mais eficiente. Agora vamos falar de Humdinger novamente, porque eu acho que existe uma ironia muito divertida nessa história. Ele entra na ilha procurando recursos. Provavelmente acredita que descobriu uma oportunidade incrível. Só que quanto mais ele interfere no ambiente, mais a situação foge do controle. E existe uma espécie de justiça narrativa nisso. O personagem que quer controlar tudo acaba sendo colocado em uma situação que ninguém consegue controlar. É quase como se a própria ilha dissesse: você escolheu o lugar errado para brincar de chefe. E isso também funciona como humor. Humdinger não precisa ser um vilão ameaçador. Ele pode ser o próprio responsável por criar uma situação que depois se torna grande demais para ele. E isso é muito mais adequado ao universo da Patrulha Canina. Eu sempre achei que o humor de Humdinger funciona melhor quando ele é arrogante e acaba descobrindo que não é tão inteligente quanto pensa. Você sabe que ele vai tomar uma decisão ruim. Você sabe que aquilo vai gerar consequências. E fica esperando o momento em que tudo vai dar errado. É aquele humor de antecipação. Você já sabe o que vai acontecer, mas quer assistir acontecer mesmo assim. E isso é algo que filmes infantis fazem muito bem. Agora, uma coisa que eu quero destacar
é que o filme parece entender que os dinossauros não precisam dominar absolutamente todas as cenas. Isso é importante. Se você colocar dinossauros o tempo inteiro, eles deixam de ser especiais. É a mesma coisa com explosões. Se tudo explode o tempo todo, nenhuma explosão parece grande. Então o filme precisa alternar. Você mostra a ilha, mostra os filhotes, mostra um dinossauro, volta para Humdinger, mostra o vulcão, volta para Rex e depois junta tudo. Essa progressão cria impacto. É como guardar a carta mais importante para o momento certo. E a melhor carta aqui é obviamente o vulcão entrando em seu estágio mais perigoso. Porque esse é o tipo de ameaça que pode colocar todos os personagens no mesmo problema. Até então, eles podem estar lidando com pequenos grupos de dinossauros ou diferentes áreas da ilha, mas quando a erupção aumenta, tudo se conecta. Agora todo mundo precisa sair. E esse tipo de sequência é onde a equipe inteira pode finalmente trabalhar em conjunto. Chase coordenando, Sky observando, Marshall cuidando de emergências, Rubble abrindo caminhos, Rocky improvisando soluções, Zuma lidando com a água, Rex guiando todos pelo território. É quase como uma grande demonstração de tudo aquilo que a franquia construiu ao longo dos anos. E eu acho que isso pode ser muito satisfatório para quem acompanha a Patrulha Canina há bastante tempo, porque você vê cada personagem utilizando exatamente aquilo que o torna especial. Não é apenas fanservice, é parte da lógica da história. Agora, vamos falar de uma questão que sempre aparece quando uma franquia infantil chega ao cinema. Vale a pena assistir na tela grande? Na minha opinião, esse é justamente o tipo de filme que ganha alguma coisa quando visto no cinema. Não necessariamente porque a história é complexa, mas por causa da escala visual. Uma ilha tropical, dinossauros gigantes, um vulcão, veículos, cenas de perseguição. Tudo isso pode ganhar muito mais impacto em uma tela enorme. E claro, o som também ajuda. Um rugido de dinossauro no cinema pode fazer uma criança pular na cadeira. Uma erupção vulcânica com o sistema de som de uma sala pode parecer enorme. E isso faz parte da experiência. Filmes infantis não precisam ser pequenos só porque o público é pequeno. Na verdade, acho que muitas vezes eles precisam ser ainda mais grandes. Porque para uma criança, talvez aquela seja uma das primeiras experiências realmente memoráveis no cinema. Ela entra em uma sala escura, as luzes apagam, a tela fica enorme, e de repente, os personagens que ela conhece aparecem naquele espaço gigantesco. Isso tem um valor emocional que às vezes esquecemos quando analisamos apenas números. E falando em números, é impossível ignorar o histórico comercial da franquia. Patrulha Canina, o filme, lançado em 2021, teve um desempenho global significativo e ajudou a provar que a marca conseguia funcionar também no cinema. Depois veio Patrulha Canina, um filme super poderoso, em 2023, ampliando ainda mais a escala das aventuras. Isso criou uma expectativa para qualquer nova produção cinematográfica da franquia. E agora, em 2026, uma aventura Dino chega com uma proposta que parece feita sob medida para continuar atraindo famílias. É praticamente uma combinação de elementos que já funcionaram separadamente. Personagens conhecidos, aventura, humor, ação e um elemento extremamente comercial, dinossauros. É uma combinação muito fácil de vender, e eu digo isso no melhor sentido. Porque o cinema infantil também é uma indústria. Existe público, existem brinquedos, existem produtos, existem campanhas de marketing. E quando você coloca uma propriedade como Patrulha Canina junto com dinossauros, as possibilidades de produtos e materiais promocionais praticamente aparecem sozinhas.